Pronto. Estamos gravando. Tá gravando? Tá. A partir de agora. Então, quem permanecer aqui nessa, nessa mentoria sensacional, eu presumo, né, porque concorda que vai ficar disponível a sua imagem, a sua voz, porque esse vídeo vai ser disponibilizado para o futuro. Tá bom? Nós vamos tratar do projeto de lei que o povo está falando, o projeto de lei da reforma tributária da renda, ou o projeto de lei que trata da isenção de imposto de renda para pessoa física que ganha até R$ 5.000, ou o projeto de lei que trata da isenção não, da tributação de dividendos. Tá bom? Vamos analisar, vou abrir o projeto de lei e analisar junto com vocês. Mas antes de abrir o projeto de lei, eu quero mostrar uma planilha. E que é a planilha que mostra o cálculo do imposto de renda da pessoa física, um exemplo, tá bom? Também eu trouxe um exemplo de demonstração financeira com a alíquota efetiva de uma empresa das lojas Renner, porque vamos precisar deste conceito. Então, vamos ver conceitos importantes antes de eu abrir o projeto de lei para analisar. Combinado assim? Alguém, por favor, me diz no chat ou abre o microfone se dá para enxergar essa planilha de Excel, se o tamanho tá bom, se quer que aumente. Deixa eu ver aqui. Dá para enxergar, beleza. Essa planilha, Guilherme, eu acabei de mandar no grupo de Telegram, mas com certeza eu vou deixar também disponível no material de vocês, naquela super pasta que tem material de tudo que é tema nesta vida tributária. Então tá. Ó, primeiro conceito que a gente vai relembrar aqui, certo? A tabela progressiva do imposto de renda para pessoas físicas. Eu peguei a tabela progressiva que está vigente atualmente, beleza? Então, o que significa essa tabela progressiva? Quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Certo? Aqui, ó. Quem ganha até R$ 2.259,20 não paga imposto de renda. É isento. Certo? Se a pessoa ganhar R$ 2.259,21 até 2.826,65, vai pagar 7,5%. E assim sucessivamente, tá vendo? E no final do dia, quem ganha mais do que R$ 4.664,68 paga a alíquota máxima de 27,5%. Deixa eu ver se tem perguntas. Boa noite, a Denise, maravilhosa. Bom, mas vamos ver na prática, porque isso aqui costuma confundir as pessoas. Vamos imaginar que existe uma pessoa que ela ganha R$ 2.200. R$ 2.200. Então, quem ganha R$ 2.200 por mês não vai pagar imposto de renda, porque está na faixa de isenção, né? Lembra que a faixa de isenção vai até R$ 2.259,20? Bom, aí a pessoa pensa assim, eu ganho 2.200. Vamos imaginar que o chefe dessa pessoa fala, eu vou aumentar seu salário para R$ 3.000. Aí ela fala, mas se eu ganhar 3.000, agora eu não pago imposto de renda nenhum. Se eu for ganhar R$ 3.000, eu vou ter que pagar 7,5% sobre os R$ 3.000. Ela faria uma conta assim, ó. 3.000 vezes 7,5%. Aí a pessoa fala, vou ter que pagar R$ 225. Vai ficar elas por elas, não quero aumento não. Esse raciocínio está completamente equivocado. Por quê? A tributação
vai incidir somente sobre as faixas. E aqui embaixo vocês vão conseguir visualizar isso, ó. Neste exemplo, vamos recortar. Pronto, ó. Uma pessoa ganha 5.000 reais. Por que eu dei o exemplo de 5.000 reais? Porque nós vamos falar no projeto de lei de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais, tá? Então, eu deixei esse exemplo para a gente já ir fixando na mente. Então, eu ganho 5.000 reais. Eu vou pegar esses 5.000 reais e vou dividir ele em faixas de tributação, que eu já fiz aqui, ó. Como que eu fiz? Primeira faixa de tributação. Até que ponto o dinheiro que eu ganho, meu rendimento, é isento? Até 2.259. Olha que bonitinho. 2.259, sou isenta. Entre 2.259 e 20, e 21 no caso, né? 21. Entre 2.259 e 21 e 2.826,65, se eu tiver nessa faixa de rendimento, só essa faixa, eu vou pagar 7,5%. Que conta que eu fiz aqui, ó? Quanto que dá 2.226,65 menos 2.259,21? Olha aqui a fórmula, ó. 2.826,65 menos 2.259,21. Dá exatamente R$ 567,47. Ou seja, eu vou pagar 7,5% apenas sobre R$ 567,44. Essa é a faixa 1, beleza? Faixa 2 é quem ganha de R$ 2.826 até R$ 3.751. Ó, que maravilha! Como que eu calculei essa faixa de tributação 2, que é de 15%? Eu simplesmente peguei 3.751,05 menos 2.826,66, que deu exatamente R$ 924,39. Sobre os R$ 924,39 é que eu vou pagar 15%. E veja que aqui do lado, ó, já está calculado, ó, imposto devido, ó. Vou até colocar aqui, ó. Imposto devido. Terceira faixa de tributação, que é a faixa de 22,5%. É a galera que ganha entre 3.751 e 4.664. Como que eu calculei essa faixa? Eu peguei os 4.664 e 68 menos 3.751 e achei exatamente R$ 913. Sobre os 913 é que eu vou calcular 22,5%. E a última faixa? Todo mundo que ganha acima de 4.464,68, vamos descer mais um pouquinho aqui. Todo mundo que ganha acima de 4.464,68 paga 27,5%. Se essa pessoa do meu exemplo ganha 5.000, quanto que é 5.000 menos 4.664? Dá exatamente R$ 335,32. Somente sobre esses R$ 335 é que eu vou pagar 27,5%, que vai dar R$ 92. Para eu tirar a prova dos 9, ou seja, ver se está certa essa conta, olha aqui, ó. Se eu somar essas faixas que eu dividi aqui da tributação, tem que dar R$ 5.000. Vamos ver se vai dar R$ 5.000? Deu por causa de 2 centavos. É arredondamento, tá? Em paz no seu coração.
Ó, mas sem arredondamento vira 5, tá vendo? Ó? Então tá certo, ó. Dividir os 5.000 em faixas. Ó, que bonitinho. Então, tá certo a conta. Se eu somar a tributação de cada uma das faixas que eu deixei aqui, ó, eu paguei 7,5% sobre 567, 15% sobre 924, 22,5% sobre 913 e 27,5% sobre 335. Somei tudo isso aqui, deu R$ 479 de imposto de renda a pagar. Olha que maravilha! Isso daqui seria o cálculo mais difícil, né? Dividir por faixa, ô trabalheira danada. Aí, a tabela do imposto de renda, ela tem uma fórmula de fazer essa conta direto. Como que é essa fórmula? Eu simplesmente pego, vamos fazer de novo aqui, ó. A minha renda é 5.000. Que faixa de tributação está os 5.000? É acima de 4.664, não é? Eu pego e multiplico pela alíquota. 7,5, não é isso? 0,5. Aí, deu 1.375. É isso que eu tenho que pagar de imposto? Não! Aqui do ladinho tem, ó, uma parcela a deduzir de 896. Eu pego os 1.335 menos 896 que eu falei. Oh, pronto. Ao resultado, cheguei nos mesmos 479, que é a conta que já estava feita aqui do lado. Eu só fiz de novo, porque isso aqui é uma técnica de estudo que eu uso. Quando eu quero ter certeza de que eu compreendi um cálculo, eu refaço a fórmula do lado. Então, gente, essa parcela a deduzir que tem do ladinho, nada mais é do que um jeito mais fácil de eu calcular a minha tributação do imposto de renda da pessoa física por faixas. Tranquilo? Esse é o coração do cálculo do imposto de renda da pessoa física. Preciso que você me confirme se está claro. Vou até parar um pouquinho de compartilhar. Pronto. A Cássia. Tá claríssimo, Cássia? Gosto assim. Vamos continuar. Bom, o que mais que eu quero mostrar para vocês? Vocês vão ver na mídia agora. Deixa eu só confirmar se eu estou gravando mesmo, né? Tá gravando. Ufa. Vocês vão ver na mídia, jornalista falando, por que não atualizou? Faz tempo que não atualiza a tabela do imposto de renda, não sei o quê. O que que isso significa na prática? Vamos pensar juntos aqui, ó. É, eu não vou lembrar, acho que essa faixa de isenção aqui, ó, ou seja, a faixa em que eu não vou pagar imposto é 2.259,21. Ou seja, se eu ganhar até 2.259,21 por mês, eu não pago imposto de renda. Essa tabela, esse valor, ele está vigente. Eu não vou lembrar desde quando, mas vamos imaginar que ele está vigente. Se alguém lembrar, já me fala. Desde quando que está essa faixa aqui, que eu esqueci agora? Que ele está vigente, esse 2.259,21, desde há 5 anos. Faz 5 anos que essa é a faixa de isenção. Só que, todo ano, o salário da gente, para quem trabalha assalariado, né? Ele sobe um pouquinho, não é mesmo? Minimamente ele é corrigido pela inflação. Alguma correção tem, beleza? Então, quando se diz que a tabela do imposto de renda não foi corrigida, é no sentido que
Pelo simples fato de este valor, deixa eu ver aqui. Ah, o Guilherme está falando que essa tabela está desde o ano passado, era 1900 e uns pouquinho, né? O que Eita, acontece obrigada, é Guilherme. que. Tá me Mas ouvindo? eu lembro que a do ano passado tinha ficado muito tempo, quase 8 anos sem correção, se eu não me engano. Tá bom, É gente? isso aí, ia dar, Mas acho a que. lógica aqui permanece. O fato de essa faixa de isenção e as outras faixas sucessivamente não serem corrigidas ao longo do tempo, implica que as pessoas pagam mais tributo. Porque, ó, 2.259,21 eu ganho hoje. No ano que vem, só pelo fato de existir inflação, isso já vai aumentar um pouquinho. Então vamos imaginar que no ano que vem aumenta pela inflação, isso aqui vai para 2.500. Automaticamente, eu já saio da faixa de isenção e começo a pagar imposto. Aí eu peguei uma tabela de imposto de renda, como ela seria se ela tivesse sido corrigida pela inflação. Que obviamente não fui eu que fiz esse cálculo, tá aqui a fonte para você, ó, do site Poder 360. Se a tabela do imposto de renda tivesse sido corrigida ao longo do tempo, quem ganha até R$ 5.211,51 não pagaria imposto de renda. Tá vendo? Quem ganha de R$ 5.211 até 7.000, até 7.808, deixa eu tirar esse daqui que tá. Peraí. Quem ganha de 5.211 a 7.808 pagaria 7,5%. Percebe, ó? E pagaria 27,5%, que é a alíquota máxima, somente quem ganha acima de R$ 12.885,29. Hoje, vamos recapitular, ó. Hoje em dia, quem ganha acima de R$ 4.664 já paga 27,5%. E se tivesse sido corrigido pela inflação, era só quem ganhasse acima de R$ 12.885. Tá bom? Por que é que eu estou mostrando isso daqui? Resumo da obra. Se o governo, não estou falando de nenhum nem outro, qualquer um deles, tivesse feito o básico, que era simplesmente atualizar a tabela progressiva do imposto de renda, hoje em dia quem ganha um pouquinho mais do que R$ 5.000 já não pagaria imposto. Quem ganha até R$ 5.211,51 já não pagaria imposto. Certo, gente? Até aqui, tá claro? Agora eu vou pular para um outro conceito. Esse da tabela progressiva é isso que eu tinha aqui para falar para vocês em relação ao conceito. Daqui a pouco nós vamos pro projeto de lei. Qual outro conceito que eu quero dar para vocês? Aqui eu falei de alíquota do imposto de renda, pessoa física. Que bonitinho. Agora nós vamos falar da alíquota do imposto de renda, pessoa jurídica. Qual que é a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica? Alíquota básica do imposto de renda, R$ 15.000. É R$ 15.000, ó. 15%. Lembrando que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica é o lucro, beleza? E qual que é o percentual sobre esse lucro? Alíquota básica de imposto de renda, 15%. Alíquota adicional, 10%. Se ultrapassar 240 mil. Mas vamos colocar, arredondar, tá bom? Alíquota básica de 15% de imposto de renda, mais 10% adicional, já deu 25%. E 9% é a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido, 25 mais 9 dá 34.
Essa é a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica, do imposto de renda e da contribuição social. Vamos falar assim, ó, tributação sobre a renda. Quando eu falar tributação sobre a renda pessoa jurídica, já pressupõe que isso engloba imposto de renda e contribuição social, certo? Então, a tributação sobre a renda da pessoa jurídica é de 34%. Gente, nenhuma empresa paga os 34%. Como assim? Por quê, gente? Tem empresa que tem dedução, tem várias coisas lá que fazem com que a alíquota efetiva não seja 34%. 34% é a alíquota nominal. O que é a alíquota nominal? É aquela que está na lei, nomeada na lei. E a alíquota efetiva é a alíquota de verdade, do dia a dia. Aqui, ó, eu peguei uma demonstração financeira da Renner para vocês virem que as empresas já calculam, pelo menos as grandes, nas que eu trabalhei, nas multinacionais que eu trabalhei, Alstom, Bayer, Johnson Johnson, todas elas calculam a alíquota efetiva. Pouco importa que está na lei, que é 34%. Quanto que eu estou pagando de verdade? É essa a pergunta. Inclusive, a alíquota efetiva é uma meta interna das grandes empresas. Vem de cima para baixo. Em uma das empresas que eu trabalhei, por exemplo, a meta era que a alíquota efetiva do imposto de renda fosse de 23%. Como que a alíquota que está na lei é 34%, mas de verdade eu só pago 23%? Porque eu tenho crédito, não é? Porque eu tenho receitas não tributáveis, por várias coisas, que acaba que na prática a alíquota de verdade nunca seja a de 34%. E como que eu sei a alíquota de verdade? A que está na lei é fácil, é 34%, é só ler a lei. Na alíquota de verdade, eu faço a seguinte conta. Eu pego o lucro da empresa. Qual que é o lucro da empresa? Vamos ver essa empresa aqui, ó. Em 2024, ela teve tá aqui na primeira linha, ó, resultado antes do IR e da CS. 1.303,629. 1.303.000, acho que aqui é bilhão, né? Mas vamos colocar aqui, 1.303.629. Beleza? E qual é o imposto de renda que eu paguei de verdade? Tá nessa linha aqui, ó, bem aqui, ó, isso, ó, nesse lugar que eu destaquei, ó. IR e CS no resultado, que deu R$ 106.961. Algum filho de Deus calculou o imposto de renda dessa empresa e deu R$ 106.961. Beleza? Quanto que é a alíquota efetiva, então? É só eu pegar o imposto de renda que foi de fato pago e dividir pelo lucro. Coloco em percentual e voilá! A alíquota efetiva das lojas Renner em 2024 foi de 8,20%. Igualzinho está aqui na demonstração financeira. Vou até escrever aqui, ó. Alíquota efetiva. Aqui é lucro antes do IR e CS. E aqui, IR e CS pagos. Que bonitinho. Esse conceito de alíquota efetiva vai ser importante na hora de analisar o PL, o projeto de lei, certo? Alíquota nominal, então, 34. Alíquota efetiva, ou seja, aquela que aconteceu
no cenário daquela empresa específica. Por isso que tem empresa que fica correndo atrás de crédito, igual louca, que é para ir abatendo aqui e diminuir a alíquota efetiva. Ficou claro o conceito de alíquota efetiva? Deixa eu parar de compartilhar para eu ter certeza. A Denise falou que sim, mas eu não sei, já faz uns minutos. O seu sim é para alíquota efetiva ou é o conceito anterior, Denise? Agora a pergunta é: alíquota efetiva? Tá. Alíquota efetiva, ficou claro o conceito? Verou. Aproveitando que tu está falando de IRCS, deixa eu fazer uma pergunta. Se uma empresa do lucro presumido tem duas alíquotas, 8 e 16, para chegar no adicional, soma as duas bases ou calcula o adicional separadamente? É que 8 e 16, uma é de imposto de renda e outra é de contribuição social. Provavelmente. Ah, duas de R. Beleza. Ah, receitas diferentes. Tá bom, beleza. Nesse caso, é, Cássia, você está encontrando a base de cálculo. Não tem nada a ver com a alíquota ainda. Beleza? Então, essa empresa teve 100 mil de receita, vamos imaginar, cujo coeficiente de presunção é de 8%. Então, a base de cálculo é 8 mil reais. É com base nesta base de cálculo que você vai jogar as alíquotas, seja básica ou adicional. Vai depender do valor. Se ultrapassar 240 mil no ano, você vai jogar o adicional. Ficou claro? Isso, eu entendo que sim. Soma as duas bases. Beleza? Bom, os conceitos iniciais acabaram. Posso abrir o projeto de lei propriamente dito? Vou abrir. Nossa, minha cachorra está aqui no meu pé roncando. Quero nascer cachorro da próxima vez. Bom, vamos analisar o projeto de lei. Beleza? Lembrando que esse é o projeto de lei 1087 de 2025. Ele traz uma... Ele traz várias coisas. Três coisas principais. Reduz imposto de renda para algumas faixas de tributação. Até 5 mil fica isento. Só que ele traz um conceito de tributação mínima para o povo de alta renda e ainda traz tributação sobre dividendos. Tranquilo? É só um projeto de lei que acabou de ser enviado à Câmara. Isso aqui vai ter que ser discutido na Câmara, no Senado, então muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Beleza? Então vamos analisar com o que a gente tem hoje. Primeiro ponto. A partir do ano calendário de 2026, seja ano que vem, ano calendário 2026, eu só vou entregar a declaração do imposto de renda em 2027. Quem ganha até 5 mil reais por mês não vai pagar mais imposto de renda, vai ser isento de imposto de renda. Notem que vamos voltar aqui na planilha, ó. Espera aí. Vou dividir a tela inteira, porque vocês veem tudo que eu estou fazendo. Eu troquei para
planilha de Excel. Quando eu troco assim, vocês veem? Vocês estão vendo a planilha de Excel agora? Sim. Confirma aqui no chat para a tia. Opa, pá, opa, pá, 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 pá. Deixa eu ver aqui. Uhum. Ai, a Gislaine chegou. Vocês estão vendo a planilha de Excel? Sim, sim. Beleza. Bom, notem que o projeto de lei que a gente está analisando, ele não atualizou a tabela progressiva. Isso é muito importante. Ele não atualizou a tabela progressiva. O que é que ele fez? Vamos voltar aqui para ele, ó. Ele deu um desconto para quem ganha até 5 mil reais. De modo que não vai ter imposto a pagar, vai ser zero. Beleza? Isso é muito importante. Se alguém disser por aí que esse projeto de lei atualizou a tabela progressiva do imposto de renda, é uma inverdade, certo? Ele fez uma outra método aqui, ó. Deu uma redução adicional, de modo que o imposto fique zero para quem ganha até 5 mil. Quem ganha de 5 mil até 7 mil vai ter uma isenção também, mas parcial. Parcial. E vai usar essa fórmula aqui maluca, ó. Vou pegar 1.095,11 menos esse coeficiente aqui, que algum matemático fez, não sei como, multiplico pelo rendimento da pessoa e aí eu vou saber o imposto a pagar. Mas o que a gente precisa saber neste momento, nem é reproduzir esse cálculo, é saber a lógica. Até 5 mil, isento. De 5 mil a 7 mil, eu tenho um benefício, mas eu ainda pago, não é isenção. E acima de 7 mil, não tem benefício nenhum. Continua como está hoje, ó. Olha aqui na planilha de Excel novamente. Acima de 7 mil, paga 27,5%. Por quê? A tabela progressiva não foi corrigida. Se ela tivesse sido corrigida pela inflação ao longo do tempo, veja que quem ganha acima de 7 mil reais, ó, 7.808, pagaria 15%. De 7 a 10 mil, ó, pagaria 15%. Isso é muito importante. Tá bom? Então, esse é o primeiro e mais famoso tópico desse projeto de lei. Até 5 mil, quem ganha até 5 mil. Isento de 5 a 7. Uma isenção parcial, um desconto aí a mais. Mas acima de 7 mil, permanece como está. Primeiro tópico, gente, acabou aqui. Dúvidas? Primeiro tópico que é a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Eu vou para o segundo. Tributação do povo que ganha bem. Eita, Laia. Vamos lá, então? Segundo tópico. Dividendos. Quem ganha dividendos? Se uma empresa pagar para uma pessoa física dividendos acima de 50 mil reais por mês, é bastante, né? Por mês, vai ter uma retenção na fonte de 10%. Simples assim. Vamos imaginar que eu, na minha empresa, Magalhães Consultoria, mês de março, já está valendo essa regra. Ganhei 50 mil de dividendos. Teve lucro lá e distribuiu 50 mil de dividendos para mim.
Beleza. Não vai ter retenção na fonte de imposto de renda. Recebi 55 mil. 60, vai, para facilitar. Recebi 60 mil de dividendos. Aí, a empresa, na hora que ela for me pagar os 60 mil, vai reter 10%. 10% de 60 mil, 6 mil reais de imposto de renda. Ou seja, vai cair na minha conta somente 44 mil, 54 mil, beleza? Porque 6 mil vai ficar retido de imposto de renda. É isso. Ou seja, tributando dividendos acima de 50 mil reais apenas, por mês. Beleza? E outra coisa importante: dividendos pagos pela mesma pessoa jurídica. Se eu ganhar 30 mil de uma pessoa jurídica, 20 mil de outra, 25 de outra, e assim sucessivamente, não vai ter a retenção de 10% na fonte. Certo? Beleza? Outro ponto importante. Se a minha empresa for espertinha, falou, em vez de eu pagar os 50 mil de uma vez para ela, em vez de eu pagar os 60 mil de uma vez, vou pagar 20 mil hoje, depois eu pago mais 40. Você vai ter que somar no mesmo mês, né? Obviamente. Você vai ter que somar todos os pagamentos para ver se não ultrapassou os 50 mil reais e vai ter que fazer a retenção na fonte. Tranquilo, gente? Este é o segundo ponto da tributação dos dividendos. O que você tem que lembrar? Está tributando, está tendo retenção na fonte de imposto de renda dos dividendos somente acima de 50 mil reais por mês. Da mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos ver. Próximo artigo aqui, esse artigo Professor, 11, Ver. ele Eu, volta no primeiro ponto, que é a isenção. Lembra que aqui no começo a gente falou que a isenção para quem ganha até 5 mil por mês, ó, são os rendimentos que o ajuste do imposto de renda tem que ser feito todo mês. E aqui no artigo 11, ele trabalha com base anual, que dá a mesma coisa, 5 mil por mês dá 60 mil por ano, beleza? Então, também quem recebe 60 mil por ano vai ficar isento. Ah, eu não estou ouvindo vocês mesmo, não. Vocês estão falando? Espera aí, então. Por isso que eu estou vendo um silêncio. Que estranho. Espera aí. Que coisa. Fala alguma coisa. alô, mundo. Ah, tô ouvindo. Era um botãozinho aqui. Vocês falaram muito, gente, eu ignorei. Não, o Guilherme tentou falar algumas coisas. Eu até elogiei que você estava de ruivo agora. E outra colega tentou falar também. Eu vou dar a voz para eles aí. Gente, eu não estava ouvindo, viu, desde o começo. Bem que eu achei muito silêncio. Falei, rapaz, esse povo, o que aconteceu? Diga, vai, pergunta, o que vocês disseram? acho que o Guilherme está na frente. Diga, Gui. Não, pode seguir a dúvida, acredito que a doutora Verônica já respondeu já. Ah, eu tô lendo os pensamentos. É muita sinergia entre nós. Tem umas acho que a questão de direito a crédito que eu tô com um estudo para fazer aí de loja de materiais como é que fala? De guarda-roupa, né? Para saber se as madeiras, MDF, MDP, essas coisas assim, os materiais que eles usam dá direito a crédito e a questão de marmomarias, trabalha com pedra e granito para saber o que que dá direito a crédito, insumo, essas coisas para
para ver se vale a pena o lucro real ou às vezes é melhor o Simples Nacional por conta do faturamento. Então vamos terminar essa parte do PL, que aí eu paro de gravar e a gente tira suas dúvidas do caso concreto, tá bom? Tá? Beleza? É, Dúvidas do que eu falei até agora, no projeto de lei? Assim, no projeto de lei, então, a partir dos 7.000 não vai ter mais dedução? Ah, não, tem dedução igual é hoje. Ah, tá. Beleza, Permanece como é hoje. beleza, então. Só não Obrigada. não tem benefício nenhum, né? Quem ganha acima de 7.000 vai ser tributado de 27,5% normal. Porque o Mas tem que a dedução. Os 50.000 de divisão de lucro lá, vai ser tributado, por exemplo, acima dos 50, só o que exceder, ou vai ser a soma total? 50 mais 10, 50 mais 20? Olha, eu fiquei com essa mesma pergunta. E lendo aqui, adorei, Denise. Ó, que eu achei esquisito, tá? Ó, aqui, ó. A partir do mês de janeiro de 2026, lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica, o pagamento, né, de lucros e dividendos Uhum. por uma mesma pessoa jurídica a uma pessoa física residente no Brasil em montante superior a R$ 50.000, fica sujeito à retenção na fonte de 10%. Aqui embaixo, ó, o valor retido na fonte referente ao imposto de renda pessoa física mínimo deve ser calculado de modo a considerar o total dos valores pagos. É o que eu entendi aqui. Na minha cabeça, o que faria mais sentido era só o que ultrapassasse os 50. Sim, Mas pode ser duas possibilidades. Ou eu estou interpretando errado, gente, é um projeto de lei, ou isso vai, alguém vai falar isso nas discussões na Câmara. alguém vai ter que falar, senão me danei, É, né? porque É para muita mim coisa, não faz sentido, né? não faz, porque daí se eu quiser pagar 60.000 para a pessoa, já não vale a pena, Não vale a pena, é? né? Mas enfim, boa pergunta. Beleza, então. Vamos ficar com a dúvida até o dia que alguém falar. Vamos esperar, né? As cenas dos próximos capítulos. Eu até deixei em grifadinho aqui, porque eu também fiquei com essa mesma dúvida. Diga, Roberto. Professora, aí no caso, por exemplo, digamos que eu compre, eu gosto de comprar ações, né? Tô comprando devagarinho. Aí digamos que, por exemplo, a JHSF me paga 30.000. E aí eu compro outras ações do BMG, por exemplo, e ele me paga de dividendos mais 20.000. Uhum, Aí eu compro. Rapaz, deixou, sobrou um dinheirinho, ó, esse mês. Aí eu compro mais um pouquinho, aí já dá, 30 mais 20 dá 50, mas tá isso. abaixo, né? Uhum. Aí eu compro algumas ações da Petrobras, pronto, ultrapassou 50.000 por mês de dividendo. O fato de não de serem três ações em empresas diferentes, apesar do valor ultrapassar 50.000, já vão ter que pagar imposto de renda? Não vai ter a retenção de 10%, tá bom? Porque aqui está falando muito claro, ó. Os dividendos pagos pela mesma pessoa jurídica, para a mesma pessoa física. Então é Mas, só diversificar. mas logo embaixo, a gente vai ver o último tópico, você não vai ter a retenção de 10%, mas você pode cair na tributação mínima que a gente vai ver mais para frente. Ah, sabia que tinha uma pegadinha aqui. Mas a retenção não vai ter, porque você está recebendo de pessoas jurídicas diferentes e são valores abaixo de R$ 50.000. Olha, mano, entendi. Tá Entendi. bom? É igual o diabo, dá com a mão e tira com a outra, né? Entendi, beleza. É isso. Ô, Cássia, beleza? É isso, Roberto? É isso mesmo, obrigado. É só um comentário aí que eu acho injusto, mas enfim, eu entendi. Obrigado, professor. Imagina. Ô, Cássia, este cálculo aqui, a Cássia falou assim, Verônica, explica de novo a dedução que deixa os 5K isentos novamente. Eu não consegui reproduzir esse cálculo, sendo honesta com você. Mas
é um projeto de lei que eu acabei de pegar para estudar, certo? Reza a lenda que se eu der uma... Vamos pensar assim, hoje em dia, quem ganha até 5 mil, paga imposto, correto? Quem ganha até 5 mil, paga imposto. De acordo com o que está aqui, se eu der... Deixa eu mostrar um arquivo aqui que fica melhor, espera aí. É uma... Esse daqui é do próprio governo. Não, não está aqui não. Foi em outro lugar que eu vi. Deixa eu voltar aqui para a minha tela. Deixa eu parar de compartilhar. Para explicar melhor. Ó, então hoje em dia, quem ganha até 5 mil paga imposto. Beleza? De acordo com a minha planilha de Excel aqui, vou voltar aqui. Ó. Essa pessoa, hoje em dia, que ganha 5 mil reais, ela paga 479 de imposto. Beleza? Então, para que isso ficasse zero, eu teria que dar uma redução para essa pessoa de 479, não é mesmo? Mas, no projeto de lei, a redução que está dando é só de 312. Então, não vai dar zero. Mas por que aqui não vai dar zero? Porque aqui embaixo, ó, quando a gente vai aqui, para as considerações, aqui, ó, cadê? As considerações. A justificativa, né? Espera aí que eu vou achar. Isso hoje é tarde, gente. O governo está fazendo esses cálculos não com base na tabela atual do imposto de renda. Aqui, ó. Que raiva. Aqui, achei, ó. O governo está fazendo os cálculos para dar esse desconto como se a primeira faixa do imposto de renda fosse R$ 2.428,80. E hoje não é, ó. Hoje é 2.259. Por isso que na conta do projeto de lei que eu não consegui reproduzir, se eu der um desconto de 312 para essa pessoa que ganha até 5 mil reais, a tributação dela chegaria a zero. Mas eu não consegui reproduzir essa conta. Se alguém for assistir esse vídeo depois no futuro e quiser me ajudar a reproduzir essa conta, fico muito feliz. Vamos aprender juntos. Deixa eu ver aqui. Quem propôs esse PL? Vamos ler aqui embaixo? Que bonitinho. Foi o próprio governo, né? Ó, o nosso querido Fernando Haddad. Bonitinho. Fofinho. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O Tachad. Ele tá falando desse... O governo tá falando desse PL faz um tempinho, né? Tá bom? Podemos continuar? Tranquilo, Cássia? Tranquilo, obrigada. Imagina. Então, vimos que a tributação, a retenção na fonte para o pagamento de dividendos é acima de 50 mil, pago pela mesma pessoa jurídica para a mesma pessoa física.
Vamos descer. Aqui, no artigo 11, está falando dessa isenção de maneira anual, né? Então, até 60 mil por ano. Não vai ter imposto de renda, que dá o mesmo 5 mil por mês. E acima de 84 mil, que dá o 7 mil por mês, vai ter uma redução do imposto. Mas não isenção total, redução. Vamos para a galera de altas rendas. O que é isso aqui, ó? Deixa eu ver aqui. Espera aí que tem uma mensagem. Por isso que a conta é complexa. É isso aí. Isso aí, dona Denise. Vamos, deixa eu dar aqui, peraí, ó. O que é essa tributação de altas rendas? Beleza? Primeiro, o que é alta renda? Se você ganha por ano mais do que 600 mil reais, você, pessoa física rica, fica sujeita ao imposto de renda pessoa física mínimo. O que acontece, gente, com gente rica? Vocês viram aqui quando eu troquei? Agora eu estou num PDF. Vocês veem um PDF que tem dois gráficos de pizza? Sim. Tá bom. Quem é pobre ou classe média, geralmente, a renda vem do trabalho. Eu tenho que trabalhar, eu ganho salário. Aqui, ó, que é o primeiro gráfico. 69,18 da renda dessas pessoas, ou pobres, ou classe média, vem do trabalho. Logo, essas rendas são tributadas pela tabela progressiva que a gente acabou de ver lá no começo. Beleza? Agora, quem é rico, o povo da alta renda, eles não ganham dinheiro com o trabalho. Eles ganham dinheiro com outras coisas, principalmente dividendos, que são isentos. Aqui, ó, 80,73% da renda da galera que ganha bastante dinheiro não é de salário, é de renda isenta. Beleza? Vamos voltar para o projeto de lei. Então, é muito comum acontecer que, proporcionalmente, quem ganha menos paga mais imposto, porque a renda dessa pessoa é toda tributável. E quem ganha bastante paga menos imposto, porque a renda dessa pessoa não é tributável. Beleza? Então a ideia é: você, pessoa que está na alta renda, um mínimo de tributação você tem que pagar, meu. Um mínimo. Certo? Você pode planejar suas receitas, seja como for, dentro da lei, obviamente, mas um mínimo de tributação você vai ter que pagar. Como que é isso? Tá aqui, ó. A pessoa ganha mais do que 600 mil reais. Então, minimamente, ela vai ter que pagar imposto. Mas antes da gente ver as alíquotas, o que é que entra dentro desses 600 mil reais? Como é que eu vou calcular esses 600 mil reais? Que tipo de rendimento eu vou considerar para calcular os 600 mil reais ou mais, né? Obviamente. Isso aqui é uma coisa interessante. São todos os rendimentos, não só os tributáveis. Ó, são considerados, para fins de calcular esses 600 mil ou mais, todos os rendimentos recebidos no ano calendário. Aqueles que são tributados na fonte, os isentos ou sujeitos à alíquota zero. Ou seja, tudo entra para calcular os 600 mil ou mais. O que é que tira? O que é que deduz? Só aqui, ó, tem algumas coisas aqui nos incisos. Ganho de capital, se você ganhar uma doação por conta de adiantamento de legítima ou herança, isso não entra na conta. Mas todo o resto entra.
Beleza, gente? Aí, eu ganho. Se eu ganhar de... Aliás, vamos começar do jeito que está aqui na lei, tá? Se eu ganhar por ano acima de R$ 1.200.000, de todas as rendas possíveis, isenta, tributada, seja lá o que for, qualquer dinheiro que for, deu mais do que 1.200.000. No mínimo, eu tenho que pagar 10% de imposto. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos imaginar que uma pessoa ganhou 1.500.000 por ano. 1.500.000. 1.500.000. Que bonitinho. E vamos supor que ela pagou de imposto 15 vezes 15%. Ela pagou 225.000 de imposto, que deu 15%. Deixa eu ver se eu coloquei certo aqui. 15% de imposto. Essa pessoa vai precisar pagar mais algum imposto? Não, porque a ideia da lei é que, no mínimo, pague 10%. Se ela já pagou esse mínimo, ela não vai ter mais imposto para pagar. Beleza? Mas, vamos imaginar que essa pessoa ganhou os mesmos, outra pessoa ganhou 1.500.000, mas ela pagou só 7% de imposto, pagou somente 105.000. 7% de imposto. Tá certo? Tá certo. Ela vai ter que pagar mais? Vai. Quanto? Mais 3%. Beleza? Vezes 3% a mais. De modo que, se eu somar o que ela já pagou com esse percentual de 3% a mais, vai dar exatamente 150.000, que é exatamente 10%. É o mínimo que ela tem que pagar. Beleza? Isso aqui está causando muita confusão também. Gente achando que vai ter que pagar os 10% sobre tudo de novo. Depende do tanto que ela já pagou. Esse pagamento adicional será feito na declaração anual? Sim! Sim, sim, sim. Mas vai ser complicadinho fazer essa declaração anual. A gente vai ver o resto. Vai piorar bastante. É bom que dá para cobrar mais caro para fazer declaração de imposto de renda, se for o caso. Bom, deixa eu voltar aqui, ó. Deu para entender, então, gente, que essa alíquota de 10% para quem ganha acima de 1.200.000 é, é o mínimo? Você tem que ver se a pessoa já pagou, no mínimo 10%. Ela só vai pagar imposto se a tributação dela, que ela já pagou, não tiver alcançado 10%. Tranquilo, gente? Até aqui? E se eu ganhei entre 600.000 a 1.200.000? Eu sou alta renda, mas não chego a ser podre de rico. Entre 600.000 e 1.200.000. Quanto que eu vou pagar de imposto mínimo? Aí vai ser uma alíquota que vai crescer linearmente. E ela vai chegar em até 10%. Deixa eu ver se aqui nessa apresentação tem. Espera aí. Tem um. Deixa eu achar aqui uma coisa, ó. Portal.
da reforma tributária. Onde foi que eu vi aqui? Reforma tributária, acho que é aqui. Ah, já fizeram aqui, ó. Quem que fez? Ah, não, esse aqui é da pessoa física, né? Ah, não, ele já... O Roberto já até colocou aqui o que eu estou procurando, no site do governo. Você tem o link aí, Roberto? Eu estava com esse material e fiz o favor de perder, que raiva. Pronto. Aí, obrigado, viu? Brigadinha. Aqui, ó. Bom, deixa eu aumentar. Se eu ganho até 600 mil reais, eu não tenho imposto mínimo a pagar. Se eu ganho 750 mil, eu vou pagar 2,5%. Se eu ganho 900 mil, 5%. Se eu ganho 1,05 milhão, 7,5%. E se eu ganho acima de 1.200.000, a partir de 1.200.000 ou mais, é 10%. Essa daqui é a progressividade, tá bom? Do imposto mínimo. Lembrando, é imposto mínimo. Se eu ganho 900 mil aqui, por exemplo, e eu já paguei 8% de imposto, não vou pagar mais nada. Agora, se eu paguei só 3% de imposto, vou ter que complementar, pagar mais 2%. Essa é a ideia, imposto mínimo. Tá bom? Dúvidas até aqui? Esse é o conceito do TAR do imposto mínimo. Ficou claro? Descer. Próximo e último ponto do projeto de lei. Por isso que eu expliquei o conceito de alíquota efetiva no começo. Bom, era muito importante o conceito de alíquota efetiva. O que está dizendo o artigo 16b? Se eu pegar a soma da alíquota efetiva, ou seja, não é a alíquota que está na lei, é a alíquota daquela empresa específica, da vida real dela. Se eu pegar a alíquota efetiva dela e somar com a alíquota efetiva da pessoa física, ou seja, eu tenho a alíquota efetiva da pessoa jurídica e a alíquota efetiva da pessoa física. Se eu somar as duas alíquotas e isso ultrapassar 34%, vai ter um TAR de um redutor que vai ser aplicado sobre os lucros e dividendos que foram pagos para a pessoa física, de modo que a tributação efetiva nunca ultrapasse 34%. Essa é a lógica, gente. A tributação efetiva, juntando tributação da pessoa jurídica, junto com a tributação da pessoa física, quando ela recebe os dividendos, nunca pode ultrapassar a alíquota nominal, que é a alíquota de 34% para as empresas normais. Se for uma seguradora, 40%. Só deixei a de 34% grifada porque é a mais comum, tá? Resumo da ópera. A ideia é que a tributação, juntando pessoa física e pessoa jurídica, não ultrapasse os 34% nunca, para não ter um desincentivo aos negócios no nosso querido país. E aí, eu fico pensando, por isso que eu falei há um tempinho atrás, né? Que agora vai ser mais complicadinho você fazer a declaração do imposto de renda, principalmente para esse povo que recebe dividendos, se receber muitos dividendos, né? Esse povo de alta renda. Porque você vai ter que pensar também
na alíquota da pessoa jurídica. Não vai bastar se analisar a documentação da pessoa física. Vai ter que analisar a documentação da pessoa jurídica também. Certo? Tranquilo? Aí, lembra que lá no começo eu falei que a alíquota efetiva nada mais é do que o imposto de renda que foi de verdade pago dividido pelo lucro. Deixa eu ver a pergunta aqui, ó. A Denise falou que está parecendo que vamos calcular a hipotenusa e os catetos. Vai ser mais complicadinho. Então, ó, a alíquota efetiva ela é calculada como? Imposto de renda que foi pago dividido pelo lucro contábil. E se a empresa for do lucro presumido, que lucro que eu calculo para fazer essa conta? Mais uma coisa aqui, ó, planejamento tributário. Vamos descer. Se a empresa for do presumido, está escrito aqui, ó. Não necessariamente só do presumido. No parágrafo 6º está falando. As empresas não sujeitas ao regime de tributação pelo lucro real. Ou seja, pode ser simples nacional ou pode ser lucro presumido. Essas empresas, como que elas vão calcular o lucro dela para elas verificarem a taxa efetiva e verificar se vai ter redutor ou não para o sócio que recebe os dividendos? Aqui dá uma opção, ó. Ah, empresa, é muito simples. Você pega o seu faturamento e aí você vai diminuindo de alguns valores. Quais valores que você vai diminuindo? Sua folha de salários, seu estoque, aquisição de mercadorias, se você for comércio, né? Se você for indústria, você vai diminuindo a matéria-prima, a embalagem, aluguel de imóveis, juros que você paga, depreciação de equipamentos. Percebe então? Vamos pensar agora na prática. Se uma empresa que é do simples ou do lucro presumido tiver que fazer essa conta, ela vai ter que fazer controles bem semelhantes às de uma empresa do lucro real. Beleza? E vai ser mais trabalho para a gente, que é uma coisa boa, certo? Mas o que eu quero dizer é que isso aqui também mostra que a ideia, se a gente for analisar a reforma tributária e mais esse projeto de lei, tem um desincentivo para as empresas que não estão no lucro real. Porque quem não está no lucro real vai ser obrigado a fazer esse tipo de conta aqui, que exige controles semelhantes a uma empresa que está no lucro real. Beleza? Deixa eu ver aqui a pergunta. A Cássia. A Denise, eu acho que está mais para integrar o logaritmo. Nossa, eu nem lembro desses negócios, Senhor amado. Eu sou ruim de matemática, viu, gente? Dizem que tributarista tem que ser bom em matemática. Tem que ralar. Bom, gente, deu para compreender aqui esse último tópico, alíquota efetiva? A ideia é que a alíquota efetiva, juntando pessoa física e jurídica, nunca ultrapasse a alíquota nominal, que é de 34% para as empresas comuns. E, por último, aqui, os dividendos que forem remetidos para o exterior ficam sujeitos à retenção de 10%. Vejam que aqui não tem limite. Não está dizendo que é acima de um valor. Qualquer lucro ou dividendo remetido para o exterior vai ter retenção de 10% na fonte. Beleza? Aí aqui fala da possibilidade de crédito se e somente se essas retenções ultrapassarem a alíquota de 34%. Beleza, gente? Ou seja, aqui a gente percebe que o governo está querendo desincentivar o envio de dinheiro para fora do país.
Olha aqui, o Roberto. Vamos logo fazer parceria com o contador? Galera, vamos precisar. Coloca dentro do orçamento o valor gasto com o contador. Concordo plenamente. 2 profissionais que vão ter que trabalhar junto. Olha lá, a Jaque. A Jaque tá aí, ó. Bom, depois disso daqui, tem a justificativa, tá bom? Que eu recomendo que leia. Eu não vou ler aqui, porque eu já expliquei lá em cima. Mas o legal de você ler essa parte é que aqui explica um pouco do que está lá em cima e facilita a compreensão. Não é um projeto de lei fácil de compreender. Vou parar de descer só para vocês virem. Eu já deixei grifadinho para ajudar. Não é um projeto de lei fácil de compreender. Não, não é. Então tem que ler com calma e isso aqui ajuda bastante. Certo? Ó, são 16 páginas no total. Deixa eu parar de compartilhar. Pergunta da Cássia: essa questão de alíquota efetiva é só para sócios que recebem dividendos? Isso, porque a ideia é. O Roberto falou uma coisa legal aqui. É injusto tributar dividendos porque já foi tributado na pessoa jurídica. Esse é um raciocínio. Então, aqui o que a legislação está tentando fazer é: eu não quero que o fato de eu tributar nos dois, eu vou tributar agora tanto na pessoa jurídica quanto na física. Se eu juntar essas duas, nunca pode ultrapassar os 34% que é a alíquota nominal, para ficar menos injusto, se eu for seguir o raciocínio aqui que o Roberto colocou. Tá bom? Respondi ou não? Distribuição de lucro, juros sobre capital próprio e prolabore. Deixa eu ver se prolabore entra. E agora você me pegou. Espera aí, deixa eu voltar a compartilhar. Eu acho que não, mas... Vamos ler? Ué, cadê a tributação dos dividendos? Corte, que era? Aqui, ó. O que é que vai ter tributação? O pagamento, o creditamento, o emprego ou a remessa de quê? De lucros e dividendos. Por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Só está falando, deixa eu parar de compartilhar. Só está falando, Cássia, de lucros e dividendos. Juros sobre capital próprio, faz sentido não falar porque ele já tem a retenção na fonte hoje em dia. Certo? Quando você paga juros sobre capital próprio, não é isento, tem a retenção na fonte. Então, é por isso que não está lá. E prolabore é como se fosse o salário do sócio. Então, já vai incidir contribuição previdenciária, não é isento, entra na base do imposto de renda do sócio, tudo bonitinho. Por isso que não está lá também. Certo? A Denise, não vai esbarrar na bitributação? Realmente vai ter uma tributação na pessoa jurídica e na pessoa física. Certo? Certo, certo? Que não necessariamente é algo que a gente... que a legislação não permita, né? Porque a gente tem bitributação, por exemplo, lucro. Sobre o lucro, a gente tem 2 tributos: o imposto de renda e a contribuição social. Tá bom? Ou ver, mas aí seria o mesmo tributo duas vezes, né? Mas é que eles são para pessoas diferentes. Um para pessoa física, outro para jurídica. É o mesmo tributo, mas para entidades diferentes. Como diz Imposto o de renda... Roberto, é injusto, né? Porque assim, ele está saindo do mesmo trabalho meu, né? Por exemplo,
A empresa funciona, né? Eu estou lá, trabalhando na empresa. Quando eu tiro o meu lucro, eu vou pagar de novo? Exatamente. É injusto. O Roberto tem razão, é injusto. Ai, é isso aí, mas é possível, tá? Em vários países isso acontece, de tributar tanto a pessoa jurídica quanto a física, certo? Bom, mais dúvidas? Que se não, eu paro de gravar e a gente vai para perguntas e respostas de outros casos. Gente, deu para compreender o projeto de lei da isenção para a gente não cair em coisas erradas na internet, não é mesmo? A gente compreender a lógica das coisas? Tranquilo? Beleza, Denise, sim. Beleza. Vou parar de gravar. Ó, quem for assistir depois, faz favor de comentar aí embaixo se tiver algum raciocínio que eu não peguei, alguma coisa para acrescentar. Porque quando é uma legislação nova, um projeto de lei novo, o melhor que a gente faz é um ajudar o outro, né? Acabamos de analisar, vai vir mais coisas, vão vir alterações. É assim que a gente cresce em conjunto. Viu? Um beijo.